Deus só diz, eu vou riscar do meu livro, porque Moisés utiliza essa figura. Ele teme que Deus vá acabar com o povo de Israel. Ele diz, Senhor, se eu for fazer isso, não for perdoar o povo, risca-me do teu livro, ou seja, me mate, Senhor. Acaba com a minha vida, como ele faz em outro lugar também. E aí, eu fiquei até surpreso com a escolha desse texto para esse tema, porque ele não fala absolutamente nada sobre perda de salvação, ele não apoia em nada o arminianismo, ele não apoia em nada a doutrina da perda de salvação, o assunto é em outro lugar, e nesse aqui, simplesmente, Moisés está pedindo para morrer e Deus fala, não, essa punição da morte eu vou reservar para esses aí que pecaram. E aí o versículo 35 no final diz, e feriu o Senhor a Israel. Muito bem, eu fiquei impressionado quando meu amigo o pastor Thomas Tronco disse que o texto de Êxodo 32, nada tem a ver com salvação, nada tem a ver com o livro da vida. É como se nós disséssemos, por exemplo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, são termos intercambiáveis para dizer uma mesma coisa, que é o Espírito Santo. Da mesma sorte, no teu livro, o livro que tu tens escrito, o livro da vida ou o livro da vida do Cordeiro, são termos diferentes para se referir uma mesma coisa. E não sou eu não estou sozinho nessa. E é justamente por isso que eu trouxe aqui a Bíblia mais calvinista do Brasil. Chama-se a Bíblia de Estudo de Genebra. Vamos ver o que ela diz sobre isso e depois, com base em tudo isso, eu vou lançar a minha pergunta. No capítulo 32... versículo 32 da Bíblia de Genebra, o comentarista faz o seguinte, diz o seguinte, olha só. Risca-me do livro que escreveste. Da mesma forma em que existia um registro de Israel, conforme os números 1 a 4, assim o próprio Deus tem um registro do seu povo. Aí ele cita Salmo 56:8, Isaías 4:3 e Malaquias 3:16. Se Deus não perdoasse o seu povo, Moisés queria ser deserdado com eles. Moisés não estava querendo morrer. Ele estava querendo ser deserdado. E ele continua. Note a atitude similar de Paulo em Romanos 9:3. Aí a gente vai para Romanos 9:3 e vamos ver o que é que ele diz aqui. Da mesma Bíblia. Da mesma Bíblia de Genebra. Eu mesmo desejaria ser anátema. Veja que ele está dizendo, note a atitude similar de Paulo em Romanos 9:3. Embora Paulo seja o apóstolo dos gentios, ele reverbera os sentimentos de Moisés em face da incredulidade dos judeus. Aí ele cita Êxodo 32, 30 a 32. Eles são seus próprios compatriotas e Paulo agoniza por eles. Versículo 2. Estar disposto à maldição divina. Está falando de morte. Maldição divina por eles. É uma fortíssima declaração de amor. Então veja que ele está disposto a sofrer a maldição divina. E ele está reverberando a mesma argumentação que Moisés teve. Por outro lado, só existe o livro da vida e os livros. O livro da vida, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12 e versículo de número 15, é o livro onde estão os nomes dos fiéis. E os livros são os livros das obras de todos aqueles que serão lançados no lago de fogo. Nós temos aqui uma gritante contradição entre o que o pastor Thomas Tronco está dizendo e o que a Bíblia de Genebra está dizendo. E eu vou ficar com o que está dizendo a Bíblia de Genebra,